Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, nós precisamos voltar a tomar o nosso cafezinho, não é isso? Tô sentindo um cheiro de café passadinho na hora. Vamos tomar o nosso café e vamos conversar. Estamos na casa lá na Vila Militar, onde eu falei que passaria por tantas coisas interessantes aconteceram, muitas experiências, e pouco a pouco eu vou compartilhando com vocês. Houve um dia que nós recebemos uma visita de uma pessoa muito querida, próxima nossa, e ela nos trouxe um conselho. Os nossos filhos estavam começando a adolescência, e esse conselho foi dado para mim e para meu marido. Nós estávamos sentados no jardim, sobre um banquinho de madeira, conversando. Então essa pessoa falou assim muito diretamente e claramente que nós deveríamos dar mais espaço para os filhos saírem à noite e começarem a exercitar a sua vida sexual. Eu ouvi aquilo e fiquei assim um pouco abalada, porque aquilo não era muito dentro do que estava na minha cabeça, nos meus princípios, não. Imediatamente eu respondi, depois eu fiquei até um pouco assustada com a intrepidez, como eu falei, mas eu disse assim: eu vou provar para vocês que a educação bíblica que nós vamos dar às crianças vai dar certo. Quando eu falei isso, eu saí dessa conversa certa de que eu tinha um grande desafio pela frente. Meu marido olhou assim para mim, como quem diz assim: tomara. Olhou com aquele olharzinho assim: tomara. Acontece que depois Deus me deu a oportunidade de me lembrar de um fato que foi muito importante. Eu conhecia uma família em Garanhuns, família muito temente a Deus, que educava seus filhos nos princípios de Deus. E o rapaz era colega do meu marido no exército, e meu marido o admirava muito, era uma pessoa excelente. Então eu perguntei para ele, eu digo: você se lembra de fulano? Ele disse: certamente, meu colega, uma pessoa íntegra, muito boa, não sei o que, falou um bocado de coisa lá sobre ele. Eu digo: você acha que ele tem alguns traços de loucura? Aí ele disse: não, de jeito nenhum. E eu fiz essa pergunta porque a pessoa que nos veio dar o conselho disse que se os adolescentes não fossem incentivados a isso, eles poderiam ficar loucos. Veja bem. Aí eu perguntei: e essa pessoa tem alguma aparência de loucura? Não, absolutamente. Eu disse: pois ele foi criado com esse tipo de orientação bíblica e deu certo, né? O meu marido deu aquele sorriso, parece que aliviado, sabe? E ele nunca ele impediu que eu orientasse os meninos na educação cristã, na educação bíblica. Nós seguimos a vida. Uma responsabilidade muito grande, mas Deus foi tão generoso com a minha vontade de acertar, que Ele foi dando oportunidades, né? Os nossos filhos tiveram logo uma oportunidade de visitar o Instituto Bíblico Palavra da Vida, onde houve um acampamento, e lá eles foram ministrados em vários assuntos, inclusive sobre a pureza sexual. E eu me vi assim com tanta vontade que eles tivessem contato com alguém que pudesse orientá-los, porque àquela altura eu não tinha muita facilidade de me expressar nesse sentido, não. Acontece que eles foram para o acampamento, eles conheciam a palavra, eles reconheciam que realmente a direção de Deus era a direção correta para a vida deles. Mas eles não tinham ainda tomado uma postura de filhos de Deus, de dizer: pronto, Pai, eu estou aqui, o Senhor é o meu Pai, o Senhor vai dirigir a minha vida, o Senhor vai me dar capacidade de viver essa vida para a Tua glória. E lá no acampamento Palavra da Vida, eles tiveram essa oportunidade. E numa determinada noite lá, eles fizeram um compromisso com Jesus, pediram a Jesus para vir dirigir a vida deles e realmente ser o maior amigo deles.
Mas olha, isso foi de uma maneira tão determinante na vida dos nossos 3 filhos, 2 filhos e uma filha, que quando nós voltamos para casa, foi assim uma coisa que eu vi a diferença. Meu Deus, se antes eles eram obedientes, eles tinham uma postura correta, precisava ver a maneira como eles passaram a viver, prioritariamente buscando a Deus. A menina que tinha uma radiolinha lá no quarto dela colocava aquelas músicas e cantava aquelas músicas bem de adoração, de louvor. E eu via assim o amor, a dedicação. Os meninos da mesma forma, pegavam a Bíblia e se trancavam e iam ler, e leram avidamente a Bíblia toda. E eu pude ver a marca de Jesus na vida deles. E assim eu pude, com a graça de Deus, cumprir aquilo que eu falei naquela noite para a pessoa que nos abordou com aquele conselho. Foi uma expectativa, não deixou de ser. Eu muitas vezes orei, me ajoelhei diante de Deus, vendo as tentações do mundo, vendo o quanto era atraente o mundo e o quanto as coisas de Deus às vezes pareciam mais difíceis. Mas Deus honrou a entrega dos nossos filhos, honrou o nosso desejo de fazer a vontade dEle e nos deu a alegria de ver filhos e filhas criados para o louvor da sua glória. Eles casaram felizes, prontos a continuarem obedecendo a Deus, prontos a educar seus filhos da mesma forma. E hoje eu tenho até bisnetos ensinados nos mesmos caminhos. Os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos. Você pode achar até que há muita dureza nas observações bíblicas a respeito do nosso comportamento, mas elas nos levam a uma vida de muito mais alegria, uma vida muito mais completa, uma vida muito mais saudável. Eu sou muito grata a Deus por ter me sustentado e sustentado o meu marido nessa decisão. E que nós podemos ver realmente que Deus está cuidando de nós, mesmo imperfeitos, mesmo tentados, mesmo tendo tantos tropeços pela vida fora. Mas somos completamente estáveis e seguros, segurando nas mãos de Jesus. Eu desejo isso para você. Desejo que você leia a palavra e que você tenha esse entendimento de um compromisso verdadeiramente com Deus, porque o que lhe parece difícil pode se tornar bem possível quando Deus está na direção. E depois você vai dizer na velhice, com toda a alegria do seu coração: a Deus seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.